Vivemos num sistema presidencialista de governo. O presidente tem mandato fixo e próprio, e o legislativo também. Ou seja, no presidencialismo, o presidente e o Congresso têm mandatos fixos e independentes. Somente no caso de denúncias de crimes comuns ou de corrupção é que o presidente pode ser afastado. Quando isso acontece, uma comissão parlamentar de inquérito é formada. Se o relatório final for acusatório, o presidente pode sofrer impeachment depois da decisão do Congresso Nacional. Em 1992, num processo que durou 8 meses, o Senado confirmou o veredito de corrupção contra o presidente Fernando Collor de Mello, que acabou renunciando. Como no presidencialismo muita coisa depende de uma só pessoa, o presidente, esse sistema de governo é alvo de críticas. Pior se o executivo for combinado com um legislativo fragmentado de vários partidos, dizem os especialistas. Nesse caso, os riscos de impasse decisório e ineficiência do sistema político seriam altos. A sugestão para resolver parte do problema, o parlamentarismo. Diferente do presidencialismo, o sistema parlamentarista é de dependência mútua. O poder legislativo pode dar um voto de não confiança ao governo. E o executivo pode dissolver o Congresso e convocar novas eleições. No parlamentarismo, há muita negociação com o Congresso, já que o primeiro-ministro só existe porque mantém maioria com um ou alguns poucos partidos numa coalizão. O Brasil quase adotou o parlamentarismo em 1988. Depois, em 1993, num plebiscito, os brasileiros disseram não ao parlamentarismo. Erramos? Para esclarecer essa questão, fomos ao Rio de Janeiro ouvir um dos maiores especialistas no assunto. Na Fundação Getúlio Vargas, Otávio Amorim Neto, PhD em Ciência Política, nos apresentou seu ponto de vista sobre parlamentarismo versus presidencialismo. Otávio, obrigada por ter recebido nossa equipe aqui na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Eu queria começar com os poderes ativos, proativos e reativos dos presidentes, um poder que a literatura em ciência política explora muito. No caso do presidente brasileiro, o poder proativo é muito grande com a medida provisória. Na sua opinião, é um poder absurdo, muito grande para o presidente, no caso do Brasil? A Constituição diz que o presidente tem direito a editar decretos com força de lei, as chamadas medidas provisórias, em caso de necessidade e de urgência. Mas a Constituição não definiu o que é necessidade e urgência. E o Supremo Tribunal Federal disse que o Executivo tinha ampla margem de interpretação desses dois termos. E foi o que os presidentes fizeram a partir de 88. Passaram a editar medidas provisórias quando sentiram necessidade de tomar decisões rápidas. Só que, em alguns casos, se chegou ao exagero e ao abuso. Então, por exemplo, o primeiro ano do presidente Collor, os primeiros 15 dias, de março de 1990, quer dizer, o número de medidas provisórias editadas foi muito grande. Outro tipo de abuso também diz respeito à área sobre a qual incidem as medidas provisórias. Por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso editou uma medida provisória para regular a pesca de peixes no Rio Amazonas. Quer dizer, isso é um tema importante, mas não é um tema tão importante quanto, por exemplo, uma crise financeira, né? Então eu realmente acho que seria interessante alguma reforma no sentido de delimitar mais claramente as áreas sobre as quais o presidente pode legislar com esses decretos presidenciais com força de lei. E regulamentar o que é urgente, o que é relevante. Exato. Já houve uma reforma importante promulgada na época em que Aécio Neves foi presidente da Câmara. Em 2001, em que se delimitavam algumas áreas que não podiam ser objeto de medida provisória, tipo legislação eleitoral, que é uma área que o Congresso reservou para si com toda a razão. Mas eu acho que a gente precisa delimitar mais. Acima de tudo, eu acho que a medida provisória é importante para crises financeiras, né? Que hoje em dia, num mundo interconectado com a internet, quer dizer, essas crises podem ocorrer da noite para o dia e o Executivo precisa
de uma arma como a medida provisória. Vários estudiosos apontam que o presidencialismo é inferior ao parlamentarismo. Se isso é verdade, o que geraria uma maior vulnerabilidade dos sistemas presidencialistas? Depende do país. Olha, minhas ideias sobre o assunto evoluíram muito. Quando eu comecei a estudar o tema, eu me apaixonei pelo parlamentarismo, pela beleza da construção institucional e do funcionamento do parlamentarismo, principalmente na sua vertente europeia. Mas depois de muito refletir sobre a história brasileira e ver as fracassadas tentativas de se implementar o parlamentarismo, ou seja, na Constituinte, em 87, 88, e depois pela Frente Parlamentarista, no plebiscito de 93, eu comecei a ver que era preciso alguma mudança nas propostas de reforma. E aí eu cheguei à conclusão, olhando novamente a história europeia, que a gente podia adotar um sistema híbrido, que é o chamado regime semipresencial, que é hoje utilizado em Portugal, na França, países bastante conhecidos pelo Brasil. E, na verdade, hoje a Europa, que é o berço do parlamentarismo, tem no semipresencialismo o seu sistema de governo mais frequente. Aproximadamente 45% dos países europeus hoje têm o semipresencialismo. Isso deve à chegada ao mundo democrático dos antigos países do bloco soviético. Eles, quando se democratizaram a partir do final da década de 80 e começo da década de 90, passaram a adotar constituições parecidas com a francesa. E eu acho que ele seria interessante para o Brasil, mas não para todos os países latino-americanos, porque ele mantém uma tradição democrática muito importante, nossa, brasileira latino-americana, que é a eleição direta do chefe de Estado, mas permitiria também que nós tivéssemos um mecanismo ágil para, sobretudo, debelar crises de governo. Agora, a ruptura de regimes democráticos parece mais improvável hoje do que foi há anos atrás. O que significa em termos de performance? Parlamentarismo ou presidencialismo seria superior? Não há uma resposta única para essa grande pergunta. Uma pessoa que acredita em governos fortes, governos capazes de implementar mudanças amplas em sociedades em desenvolvimento, como a nossa, ou mesmo em sociedades desenvolvidas em grande crise, como a Europa hoje em dia, podem encontrar no parlamentarismo uma solução melhor, porque o governo só existe se tem a tolerância do parlamento, se tem o apoio de uma maioria parlamentar. Agora, esse não é o único valor da política. Outras pessoas podem achar que é mais importante o controle do poder, a limitação do poder. E, nesse sentido, o presidencialismo é superior, porque há uma separação clara entre executivo e legislativo. Quando o presidente erra, está lá o Congresso para derrotá-lo numa votação, para convocar os ministros para depor, para fazer uma série de controle por meio das comissões permanentes ou das comissões extraordinárias. Depende do valor que cada cidadão, que cada analista tem. Agora, eu acho, quais são os meus valores? Eu, como cidadão de um país como o Brasil, um país em desenvolvimento, com enormes desafios sociais e econômicos, eu acho que a gente precisa de governos fortes. Fortes no sentido democrático, não no sentido autoritário da palavra, porque os militares também gostavam de governos fortes. E foi uma das razões para termos tido o golpe de 64. Portanto, são governos fortes e democráticos. Eu acho que, assim, teoricamente, regimes como o parlamentarismo puro ou o semipresidencialismo europeu podem oferecer isso em maior quantidade. O Brasil quase que adotou o parlamentarismo em 1988. Em 1993, o tema voltou à tona com um plebiscito. Os brasileiros disseram não. O Brasil errou nesse caso? Eu acho que a derrota do projeto da Comissão de Sistematização, que foi apresentada na nação em 87, mas derrotado numa votação havida em março de 88, se deveu a erros políticos dos parlamentaristas, a excessiva confrontação que, sobretudo, a esquerda do PMDB estabeleceu com o presidente Sarney, e uma coisa que não tinha nada a ver com o sistema de governo, que foi a decisão da esquerda do PMDB, que era o partido do presidente Sarney na época, de se opor ao desejo do presidente de um mandato de 5 anos. Quiseram estabelecer um mandato de 4 anos como uma forma de punir Sarney. Isso foi um grande erro. O que é que Sarney fez? Ele mobilizou seus apoios políticos para derrotar não apenas a proposta de um mandato de 4 anos, mas também a proposta parlamentarista. Agora, se olharmos de fato a proposta parlamentarista apresentada à Constituinte, ela é semipresidencial, porque ela mantinha um presidente eleito diretamente pelo povo, mas junto com um gabinete dependente da confiança parlamentar. Era um Frankenstein, não? Não era um Frankenstein. Houve
não houve a devida compreensão da natureza do sistema de governo que se estava propondo, nem uma boa propaganda política para a população. Mudando um pouquinho o foco, você estuda o presidencialismo, os processos decisórios dentro do presidencialismo e o impacto desses processos nas decisões econômicas de um governo. O que significa em termos de presidencialismo de coalizão? Quais seriam os processos e as consequências econômicas desse tipo de governo? Eu não recomendaria um presidente tão forte como o brasileiro. Eu não daria ao presidente da República medidas provisórias, como foram dadas em 88, uma definição muito vaga do que é necessidade e urgência. Um achado, uma verificação empírica importante da literatura acadêmica, é que presidente forte demais, seja no presidencialismo puro latino-americano ou no semipresidencialismo do tipo português ou francês, acaba não sendo uma boa solução. Presidentes com poderes moderadamente extensos, acho que oferecem assim um bom compromisso entre a necessidade de ter governos efetivos, um chefe de Estado efetivo e também a necessidade de ter algum controle sobre o poder executivo. A política orçamentária ou fiscal é uma das políticas mais importantes de qualquer tipo de governo. No caso do presidencialismo de coalizão, isso implica em um processo mais moroso, mais lento para a aprovação de uma decisão econômica ou fiscal, por exemplo? A morosidade do processo decisório, no caso brasileiro, de alguns países latino-americanos e mesmo europeus, tem a ver com a interação do sistema de governo com o sistema partidário. Por um lado está o presidente, que é o chefe do executivo, por outro há um parlamento. Se o sistema partidário tem muitos partidos, aí nenhum partido, em geral, tem uma maioria absoluta para formar sozinho o governo. Muitos partidos capazes de colocar empecilhos, vetos. Exatamente. Né, aí tem que se formar coalizões como um número grande de partidos, 10 partidos, como hoje o presidente Lula tem, ou como o primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro da Itália, Romano Prodi, teve antes de perder para Berlusconi na última eleição parlamentar italiana, também 10 partidos. O contrapeso das instituições não é parte do processo democrático? Não é parte, claro, um gabinete com 10 partidos é um gabinete muito representativo das forças vivas da